domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo os queridos internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos pelos compartilhamentos, aqueles que curtiram, aqueles que se inscreveram no meu canal, aqueles que fizeram seus comentários. Muito obrigado e quero dizer a vocês, esta aula desse trimestre é um seminário. No final desse trimestre estarei enviando um certificado para aquelas pessoas que se inscreverem no meu canal e disserem eu quero um certificado, acompanhando as lições. A lição de hoje é a lição de número 9. Ela vai falar sobre o conhecimento das armaduras. Lição 9, conhecendo as armaduras de Deus. Esta lição ela é muito importante. O pastor Ezequias Soares, o comentarista desta lição, tem trazido os ensinos muito maravilhosos para nossas vidas. E nós precisamos entrar no seu foco de visão, em que ele quer que nós conhecemos as armas que nós possuímos para nos defendermos das astutas ciladas do diabo. Então por isso é importante, meus queridos internautas, é importante termos estudado a lição anterior ou ter participado dela, pois nesta aula eu vou mostrar que essa lição é um desdobramento da lição anterior. E se na lição anterior nós vimos que há uma guerra espiritual, e que a nossa luta não é contra a carne, essa metáfora que Paulo usou, das armaduras, mostrando a realidade desta guerra, nós vamos ver que nós precisamos aprender a usar as armas espirituais. Então assim, meus queridos, nesta lição nós veremos que o apóstolo Paulo usou os instrumentos bélicos como metáfora de uma realidade que todos nós vivemos. Você vou estar mostrando nesta lição. Há uma batalha espiritual e para enfrentá-la precisamos estar bem preparados com as armas espirituais. Então devemos estar prontos e armados a fim de lutarmos e vencermos essa guerra. É o que eu vou estar mostrando, E dizendo a vocês que nós vamos ver que nós não vemos essas guerras que acontecia no passado, no Velho Testamento, nós não vemos essas guerras no Novo Testamento. Os antigos, eles encaravam a guerra como algo sagrado. Vou estar mostrando isso no decorrer da lição para todos os internautas. Vou falar também sobre o dia mau que acontece em nossas vidas, em que precisamos ficar firmes. Quero falar também nessa lição que o dia mau é diferente de um dia ruim, O dia ruim é quando algo dá errado, mas pode ser consertado rapidamente. Dia mau é quando algo dá errado e afeta a nossa alma. Então para isso você precisa de lombos cingidos com a verdade e estar vestido da couraça da justiça e todas as vestimentas espirituais que podem aniquilar os dardos inflamados do diabo. Então por isso eu quero pedir a você, internauta, fique comigo até o final. Esta lição está maravilhosa. Vai ser um aprendizado para você, professor, para você, aluno, para você, líder. Vai ser muito importante. O texto áureo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. A verdade prática, a verdade que nós vamos praticar nesta lição. A metáfora do sistema militar usada por Paulo mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com a couraça da justiça. A introdução. A presente lição é a continuação da anterior. Lá vimos que existe uma batalha espiritual e invisível entre os crentes em Jesus e o reino das trevas. Aqui vamos estudar como o apóstolo Paulo usou os instrumentos bélicos do sistema da época como metáfora. Essa ilustração é um recurso didático importante porque facilita a compreensão dos cristãos para o entendimento desta lição. Os toques da lição.
mostrar, discutir, elencar. Objetivo da primeira parte da lição: mostrar a guerra e seu sentido metafórico. 1. Ao longo dos séculos, desde a batalha dos israelitas contra Ai, por volta de 1400 a.C., até Massada em 73 d.C., a Bíblia registra cerca de 20 batalhas principais. Então, meus queridos, nós estamos vendo que tudo para a guerra é uma estratégia. Aqui, o comentarista nosso aqui, ele está falando que nós precisamos ter estratégia, nós precisamos estar munido das armas espirituais. Nós vemos que aqui o comentador está falando sobre a batalha em Ai. Quer dizer, tem que haver um planejamento. Nós precisamos planejar a nossa vida espiritual para que nós não caiamos em cilada do diabo. Aqui, por exemplo, alguém foi vigiar lá a cidade de Ai e disse que com 2.000 soldados eles venceriam. E aí acontece que chegou lá e deu tudo errado. Então, quer dizer, além de a tropa ser pequena, ainda tinha um agravante. Acã tinha roubado algo que Deus tinha proibido lá em Jericó, e por isso o povo não conseguiu vencer a guerra, e aí eles voltaram decepcionados. E aí o que acontece? Depois que tudo foi resolvido, que tudo foi esclarecido, não tinha como refazer as perdas, os prejuízos que já tinham tido com pessoas que morreram. Agora eles montaram uma estratégia de guerra. E aí Josué foram para a guerra. Quando chegaram lá, eles fingiram que estavam com medo, saíram correndo, e o povo todo saiu da cidade atrás deles. E aí o outro grupo que estava escondido foi lá e incendiou a cidade, e eles não tinham mais para onde voltar. Estratégia de guerra. Nós também, como cristãos, nós precisamos ter estratégia de guerra em nossa vida. Guerra que não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o irmão, não é contra a esposa, não é contra os filhos, não é contra o seu subordinado, mas a nossa guerra é em âmbito espiritual, é contra as hostes da maldade, é contra os ardis de Satanás. Então nós estamos aí vendo, estudando e nos preparando para que nós possamos enfrentar essas adversidades. Ao longo dos séculos, pessoas de todas as civilizações antigas, egípcias, assíria, babilônica, grega e romana, estavam acostumados com a presença dos soldados no meio do povo. E a palavra profética anuncia guerra até o fim dos tempos. Então esse pessoal estava acostumado com guerra, meus queridos. 1.2 diz: os antigos encaravam a guerra como algo sagrado. Esse era o contexto da época. Então nós vemos que quando Paulo passa a nos explicar, nos esclarecer que nossa guerra não é mais aquela guerra que nós tínhamos como sagrado, guerrear e matar pessoas. A nossa guerra agora é contra o terreno, é contra a milícia de Satanás. Então nós precisamos nos fortalecer para que nós possamos estar firmes para enfrentar essas batalhas malignas. Mas antigamente você vai ver no Velho Testamento que não só o povo judeu, mas muitos daqueles povos tinham as guerras como sagradas. Tanto por exemplo, os judeus, eles carregavam a arca na frente. E a arca, o símbolo que Deus estava na frente, que nosso Deus é Deus de guerra. Então, meus queridos, naquela época havia a regra de pureza, consulta do oráculo divino, presença simbólica de Deus, como eu disse, na arca, nas guerras, intervenção divina no combate, como nós podemos ver que Deus, por exemplo, muitas vezes ele entrou em batalha contra o povo que estava contra Israel, saraiva de pedras caindo sobre o povo, né? E o povo se confundindo, pensando que é o inimigo, e o barulho que Deus provocava, assombrava as pessoas, eles saíam correndo, né? Terror divino para assombrar o inimigo, que é o que eu estou dizendo, e oferta dos despojos depois da vitória. Então, nós vemos aí que para nós entendermos, viu, queridos professores, para nós entendermos, Antigo Testamento, as guerras eram tidas como sagradas. Em muitos casos ela era tida como sagrada. Novo Testamento, com Jesus, a nossa guerra, mas não é no reino terrestre, é no reino espiritual.
Então era usual oferecer sacrifícios antes da partida das tropas militares para a batalha, né? Eles invocavam, né, as divindades para invocar proteção e vitória. Nós temos isso na Bíblia. Essa prática era também generalizada em Israel. Então Deus permitia e às vezes até ordenava a guerra no período do Antigo Testamento. Nós precisamos compreender isso. As outros povos não eram povos de Deus, eram os povos idólatras e Deus queria eliminá-los. Porque Deus abomina aqueles que se curva diante de outro Deus. Então havia uma força do Deus do céu contra os deuses pagãos. 1:3, sentido metafórico. O tema sobre a guerra não aparece no Novo Testamento. Eu venho comentando aí. Nós não temos guerra no Novo Testamento. A guerra é em si mesma incompatível com o espírito cristão. Se nós vivemos guerreando, as pessoas dizem, mas ele não diz que é crente? Como que ele está nessa guerra tremenda? Ele não diz que é crente? Então é incompatível com os ensinamentos de Jesus. Então Jesus, ele diz que bem-aventurado é os pacificadores. Agora nós estamos em época de paz. Guerra não contra o homem, não contra o irmão, mas guerra contra os inimigos invisíveis. Porque os pacificadores, eles são bem-aventurados porque eles são chamados filhos de Deus. Então nesta lição, o enfoque é metafórico, representando a nossa luta espiritual contra os inimigos de nossa salvação. Então as armas, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus e tantas coisas que nós usaremos nesta lição para que o professor que está se preparando para a aula de domingo, ele possa ter aí mais requisitos, né? Mais conteúdo para estar ensinando aí para os seus alunos. O objetivo da segunda parte da lição: discutir a metáfora bíblica armadura. Então, agora nós vamos falar sobre a armadura. 2. A metáfora bíblica. Guerra, batalha, luta, combate, peleja, são termos do dia a dia para indicarmos, muitas vezes, um debate ou discussão e também para nos referirmos às dificuldades da vida. Então, nós hoje, por exemplo, não usamos essa guerra, é tudo metafórica. Porque nós dizemos, eu estou em guerra. Na realidade, ele está com um problema. Quer dizer, nós substituímos o problema por guerra. Por isso que é uma metáfora. Então, meus queridos, mas a metáfora que se aplica aqui na defesa e no combate espiritual e na pregação no ensino da palavra de Deus, ela vem mostrando os nossos embates em terrenos que só Jesus pode nos dar vitória. Nós precisamos estar junto, né, e ter como comandante o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos podem perguntar, mas o que é uma metáfora? Metáfora é substituir a significação natural de uma palavra por outra significação com a qual tem certa relação, quer dizer, semelhança, né? Eu estou com vários problemas, está sendo uma luta para mim vencer esse problema. Então aí eu posso dizer, eu estou em guerra, não está fácil, minha guerra não está fácil. Então nós estamos usando algo semelhante para substituir o problema que nós estamos passando. Um exemplo assim, por exemplo, o filho chega em casa, né, em um dia de muitas andanças, né, por uma rua do comércio popular, e aí ele chega e ele diz assim para sua mãe, impossível caminhar na 25 de março, é um formigueiro sem tamanho. Mentalmente o filho comparou a rua a um formigueiro. E o que ele está dizendo? É uma multidão de gente que vai para lá e vem para cá sem parar. Então aí ele usou a palavra formigueiro no sentido figurado ou conotativo. A essa comparação metal e abreviada chamamos de metáfora. Então eu acredito que os queridos internautas aí já entenderam o que é metáfora. E a sociedade contemporânea do apóstolo Paulo conhecia com abundância de detalhe todas as armaduras do soldado romano. Paulo tinha conhecimento das armaduras e aí ele transferiu as armaduras romanas para exemplificar as nossas armas espirituais. Então assim o apóstolo escreveu aos Efésios de sua prisão domiciliar em Roma.
vigiado pela guarda pretoriana. Então Paulo olhava aquelas armaduras, Paulo estava preso lá em Roma, muito distante, e aqui ele escreve carta para as igrejas ali, que fica ali na Ásia Menor. Paulo convivia com esses soldados diariamente e conhecia com detalhes a armadura daqueles que o vigiava. 2.2, armadura de Deus. Mesmo depois de tomar toda a armadura de Deus, o apóstolo nos exorta a ficarmos firmes. Então, meus queridos, mesmo estando revestido do poder do alto, do poder do céu, nós precisamos de firmeza. Então, depois da vitória, o soldado romano permanece em pé e vitorioso. Paulo acrescenta, tendo cingido vossos lombos com a verdade. O cristão, por exemplo, o cristão é aquele que fala a verdade. Isso significa usar a verdade como cinturão. Então eu não posso, como cristão, estar mentindo. Até porque Deus não tem uma relação muito boa com o mentiroso. Jesus também não tem uma boa relação com o mentiroso. Quando aqueles homens chegaram para Jesus, ele disse, vós sois filhos do diabo, que é mentiroso, que nunca firmou na verdade. Então tome cuidado, use o cinto da verdade. Então essas metáforas, elas são apropriadas, pois usam as coisas da vida diária, conhecida de todos, para esclarecer as verdades espirituais. Nós vimos nas lições do trimestre passado, quando nós estudamos sobre as parábolas de Jesus, quanta metáfora Jesus usou. Jesus usava muita metáfora. E 2.3, a couraça da justiça. É uma armadura defensiva em forma de um manto de ferro feito de couro, tiras de metal ou escamas de bronze. Então, meus queridos, eu creio que Paulo olhava para o soldado e via ele vestido com todas aquelas armaduras, e ele começou a ver os cristãos usando aquelas armaduras em sentido metafórico. E aí quando ele diz, por exemplo, do cinto da verdade, da espada, né, que é a palavra de Deus, então, meus queridos, ele traz para nós que nós precisamos estar sempre prontos para a batalha, não contra o homem. Pois nossa batalha inicia quando entregamos a nossa vida a Cristo. E ela só vai terminar quando nos encontrarmos com Ele para vivermos a eternidade. Nós estamos em batalha. Tem um corinho que diz assim, que nós estamos em batalha contra o mal. Então, há batalhas contra a nossa mente, batalhas contra a nossa família, dentre tantas outras, e algumas têm levado muita gente a parar, não está firme. Nós estamos vendo que a couraça da justiça, a sua função é proteger pescoço, peito e os ombros, o abdômen e as costas. Dependendo da época da civilização, a couraça chegava até a coxa. Então o apóstolo Paulo aí acaba usando a couraça como metáfora para ilustrar a defesa espiritual, como a couraça da justiça. Ser justo, meus queridos. Procurar fazer as coisas de maneira correta, de maneira certa. Não usar 2 pesos e 2 medidas. É um abrigo contra as feridas morais e espirituais e uma proteção da justiça de Cristo imputada ao pecador, né? E é a nossa couraça da fé. É importante que nós conhecemos, né? E que venhamos conhecer melhor o termo justiça. Justiça de Deus, atributo moral e básico de Deus, manifestado pela fidelidade com que o Supremo Ser trata seus propósitos e decretos. A justiça de Deus entra em ação todas as vezes que a sua santidade é agredida. Por isso, cuidado, você que blasfema contra Deus, você que ataca a Deus, cuidado, a justiça dele, toda vez que a sua santidade é agredida, Deus entra em ação. Nós temos também a justiça original, né? Condição moral e espiritual que nós, ser humano, recebemos de Deus quando de sua criação. O homem era naturalmente bom, tendia a executar o que era reto e justo. Mas o pecado afetou-lhe a natureza. Mas aceitando a Cristo, nós somos novamente justificados e somos transformados pelo Espírito de Deus. A regeneração faz com que readquiramos
a justiça original e passemos a viver sobre o comando da justiça de Cristo. O objetivo da terceira parte da lição: elencar outras armas usadas como ilustração. 3. Outras armas usadas como ilustração. O apóstolo Paulo não foi exaustivo ao elencar os instrumentos bélicos de sua geração. Aqui vamos apresentar os demais elementos apresentados na sua lista. É claro, meus queridos irmãos, se fosse no dia de hoje, eu acredito que o apóstolo Paulo faria uma analogia diferente, porque as armas nossas hoje são totalmente diferentes da realidade do tempo do apóstolo Paulo. 3 e 1, os calçados, sandália, sapato, na Septuaginta, né, que vem de um verbo que é atar de baixo, e diz respeito ao calçado formado por uma sola de couro que se amarra ao pé com correias ou cintas. Aí Jesus traz para que nós estejamos bem calçados os pés na preparação do Evangelho. É nossa função ir e evangelizar. Esta sandália era uma peça de vestuário usada pela população civil. E no caso do soldado, porém, era necessário para segurança e prontidão na marcha. Isso na linguagem figurada remete à agilidade e prontidão na obra da evangelização e na pregação do Evangelho da Paz. Então, esses soldados eles estavam sempre preparados, sempre calçados as sandálias que estava pronto se realmente fosse convocado, se de surpresa acontecesse uma batalha. 3.2, o escudo da fé. O escudo era o principal instrumento bélico de defesa na guerra. Então trata-se de uma peça fabricada a partir de vários materiais e em formato diversificado. Os israelitas tinham dois tipos, né? O primeiro, sina, proteção, né? Em hebraico, uma peça que cobria o corpo inteiro de forma oval e retangular, usada pela infantaria pesada. Então havia um tipo de escudo que eles se cobria o corpo inteiro. E o segundo é magem, usado pelos arqueiros. O escudo é símbolo de proteção nas escrituras. Então, e o apóstolo Paulo usa a figura do escudo como proteção para apagar os dardos inflamados do maligno. O maligno a todo momento ele lança seta em nós, ele lança inseta em nós, mas nós vamos contra ele com as armas espirituais e com a palavra de Deus que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Então, meus queridos, nós podemos passar por calúnias, né, e outros problemas, né, consciência, ira, inveja e toda sorte de desobediência. Então, esse escudo, que é a palavra de Deus, que apaga os dardos inflamados do maligno, nos protege destas setas malignas. 3 e 3, o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete era uma cobertura para a cabeça feita de metal e internamente acolchoada para o conforto do usuário e a proteção eficiente da cabeça. Metaforicamente ele diz assim: usai o capacete da salvação. Então o capacete, aqui nós estamos vendo que ele era uma cobertura para a cabeça. Então nossa mente precisa estar protegida com a palavra de Deus para que nós possamos trazer todos os nossos pensamentos cativos de maneira que nós possamos adorar a Cristo em todo o tempo. No Antigo Testamento a salvação é o capacete que Deus usa na batalha. Parece que Paulo segue nessa linha em outro lugar, tendo por capacete a esperança da salvação. Então Deus usa aqui o capacete metaforicamente como salvação, uma peça da salvação. E aqui Paulo diz, tendo por capacete a esperança da salvação. Quer dizer, tendo em mente a esperança da salvação. E aí nós vemos Isaías 59:17, ele diz: pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, mostrando para os irmãos
aonde Deus usa o capacete como salvação. A espada, né, literal, é uma arma de ataque, e você corta para lá, corta para cá. Mas aqui, no sentido figurado, ela é um símbolo de guerra, julgamento divino e autoridade ou poder. Quando você passa a espada em alguém que está fazendo algo, no sentido também figurado aqui, que está fazendo algo contra Deus, e aí vem a espada, quer dizer, está vindo julgamento sobre aquela pessoa. Então a expressão paulina, espada do Espírito, refere-se à Bíblia. Olha, porque diz que é a palavra de Deus, né? Pois as Escrituras Sagradas vieram do Espírito Santo. Então, toda a palavra de Deus é inspirada, a inspiração do Espírito Santo. Então, ela é a espada do Espírito. Então, por isso, Paulo completa dizendo que a palavra de Deus, né? Isso significa que, por isso, Paulo disse a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso significa que a Bíblia é a palavra de Deus, como ela própria se declara. Então, nós não podemos nos envergonhar de usarmos a espada do Espírito. 3.4. A outra lista, né? Aí, quando sai das armaduras romanas, que Paulo usa como metáfora, como nossas armas espirituais, agora ele entra em outra lista que nós precisamos, que é a oração e súplica, né? Que vem permeadas entre esses elementos da armadura de Deus e permanecem juntas a essas armas espirituais, que sem oração seríamos inúteis. Então, para usarmos todas essas armas, nós precisamos da oração. A oração deve ser em todo tempo e com súplica no Espírito e vigilância. Quem não vigia não consegue sair das armadilhas de Satanás. Então, quando um homem da estatura espiritual do apóstolo Paulo pede a oração da igreja em seu favor pelo seu ministério, quando um homem da estatura espiritual do apóstolo Paulo pede a oração da igreja em seu favor e pelo seu ministério, isso mostra que não existe super-homem na igreja. Então você que pensa que você é um super-homem, acabe com isso. Não existe super-homem. Todo poder e toda a glória vem de Deus para nossas vidas. Nós não somos detentores de nada. Cristo que detém toda a honra, toda a glória e todo o poder. Todos nós somos dependentes do Senhor Jesus e contamos com a oração dos outros. Então é interessante que os internautas orem por mim, para que Deus me abençoe, para que Deus me dê conhecimento. Então isso é muito importante. Os calçados, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito são armas usadas como ilustração. Então apenas está sendo ilustrado aqui metaforicamente. Deus quer trazer fé aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. Uma realização viva do que seja a palavra de Deus. Ele deseja colocar diante de nós um fato vivo que, pela fé, deve pôr em ação um princípio que está dentro de nossos corações, a fim de que Cristo destrone todo o poder de Satanás. Então, nós temos que ter cuidado que nosso coração pode entronizar aí essa milícia do mal, e aí orgulho, e outras coisas, inveja, que nós trazemos e que nós vivemos com ela. O que acontece? Nós estamos entronizando a Satanás em vez de nós deixar Cristo no trono. Conclusão, os crentes precisam dessa armadura de Deus ainda hoje. Isso porque bem sabemos que os inimigos da igreja não são agentes humanos. Então por trás deles estão os demônios, liderados pelo seu maioral, o diabo. Os recursos espirituais apresentados aqui são importantes e poderosos para expelir todas as forças do mal. Quero agradecer a todos os internautas. Quero convidar você para a próxima escola dominical virtual. E até lá, na paz do Senhor. Amém.